Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez sejam bem-vindos a esta aula da Escola Dominical. Ao nós estudarmos o tema dessa semana, nós nos deparamos com uma das histórias mais impactantes do livro de Mórmon, que é o profeta Alma e Amaleque pregando o evangelho ao iníquo povo de Amonia. Quando nós lemos os versículos 26 a 28 de Alma 14, vemos mais um exemplo de muitos que encontramos nas Escrituras do Senhor libertando os justos, como fez com Nefe algumas vezes, com Isaac, com José e muitos outros. No versículo 26 diz o seguinte: E Alma, quando eles estavam presos, tanto Alma quanto Amaleque, e Alma clamou dizendo: Até quando, ó Senhor, teremos de sofrer essas grandes aflições? Dá-nos forças, ó Senhor, de acordo com a nossa fé em Cristo, para que sejamos libertados. E eles arrebentaram as cordas com que estavam amarrados, e quando o povo viu isso, começou a fugir, pois o temor da destruição caíra sobre eles. E Alma e Amaleque saíram ilesos da prisão, porque o Senhor lhes havia concedido poder segundo sua fé em Cristo. Muitas vezes vimos isto, que segundo a fé o Senhor salvou, o Senhor protegeu os justos. Mas algumas vezes parece que o Senhor nada fez para proteger. Assim como aconteceu com o profeta Medad, que foi morto queimado, o apóstolo Paulo, se não me engano, decapitado, o nosso próprio Salvador Jesus Cristo, crucificado. Quando nós lemos no mesmo capítulo outros versículos, aí conta a história do povo que acreditou em Alma e Amaleque. Olha o que aconteceu com eles. E reuniram suas esposas e filhos, e os que acreditavam ou haviam sido ensinados a acreditar na palavra de Deus foram atirados ao fogo, e também levaram seus registros que continham as santas escrituras, e jogaram-nos igualmente no fogo para que fossem queimados e destruídos pelo fogo. E aconteceu que levaram Alma e Amaleque ao lugar do martírio, para testemunhar a destruição do que eram consumidos pelo fogo. Ora, aconteceu que depois de consumidos os corpos do que foram atirados ao fogo, assim os registros que foram lançados com eles, o juiz supremo da terra aproximou-se de Alma e Amaleque, que estavam amarrados, e esbofeteou-os no rosto e disse-lhes: Depois do que haveis presenciado, pregareis outra vez esse povo, que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre? Pois vedes que não tendes o poder de salvar aqueles que foram lançados no fogo, nem salvou-os Deus por serem da vossa fé. E o juiz esbofeteou-os novamente e perguntou-lhes: Que tendes a dizer? Queridos irmãos, pense numa situação em que você viu ou ouviu falar de um inocente que sofreu nas mãos de outra pessoa. Vira e mexe nós vemos isso na mídia, de pessoas inocentes sofrendo na mão de pessoas más. O que vem à mente de vocês? Gostaria de fazer 3 perguntas. Quando vocês ficam sabendo dessas histórias, ou quando aconteceu com até a sua própria família, ou seus parentes, amigos, pessoas que vocês amam, quais foram os seus sentimentos em relação à pessoa injustiçada? Como você se sentiu em relação à pessoa que estava infligindo sofrimento? Ao seu ver, por que às vezes acontecem coisas ruins com pessoas inocentes e justas? Presidente Kimball, antes de falar sobre o presidente Kimball, é um tópico importante. Talvez a maioria de nós temos dificuldade para compreender por que Deus permite que os justos sofram. E aí, o presidente Kimball nos explica um pouquinho melhor sobre isso. Como que a gente pode resolver essa questão? O Senhor poderia ter evitado essas tragédias? Kimball comentando. A resposta é afirmativa. O Senhor é onipotente, com todo o poder para controlar nossa vida, poupar-nos de dores, evitar todos os acidentes e até mesmo nos proteger da morte, caso deseje. Mas Ele não o fará. Se todos os doentes que oram fossem curados, se todos os justos fossem protegidos e os iníquos destruídos, todo o programa do Pai seria anulado e o princípio básico do Evangelho, o arbítrio, teria o fim. Ninguém teria de viver pela fé. Se fechássemos as portas para o pesar e a tristeza, estaríamos excluindo nossos maiores amigos e benfeitores.
O sofrimento pode transformar as pessoas em santos, à medida que aprendem paciência, longanimidade e autodomínio. Sou grato pelo fato de que até mesmo com o sacerdócio não posso curar todos os enfermos. Eu poderia ser tentado a curar pessoas que deveriam morrer. Eu poderia vir a poupar as pessoas de sofrimentos pelas quais elas deveriam passar. Sinto que poderia frustrar os propósitos de Deus. Em tudo o que Kimball comentou, eu coloquei em negrito 3 atributos que nós devemos melhorar em nossas vidas, acredito eu. Fortalecer esses atributos ou adquiri-los. O primeiro é a paciência, que é nada mais nada menos do que a capacidade de suportar aflições, insultos ou injúrias sem reclamação nem represália. O segundo atributo é a longanimidade, que, se servir do latim, também significa ser sofredor. Inclusive, longanimidade, quando a gente traduz para o inglês, a palavra é long suffering. Se você traduzir literalmente, é um sofrimento longo, né, com um período maior. Ou seja, longanimidade é paciência para suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos. Não estou dizendo que é fácil, mas a gente tem que adquirir e fortalecer esse atributo de suportar os momentos difíceis, suportar ofensas, suportar injustiças. Não estou dizendo que nós temos que baixar a cabeça, né? Mas sermos fortes nesses pontos. Autodomínio é o terceiro atributo. Domínio de si mesmo, controle dos próprios sentimentos, paixões e ações. Nada mais, nada menos do que autocontrole. Talvez seja um dos atributos mais difíceis de ser adquiridos. Mas sim, nós precisamos exercer o nosso autodomínio e melhorar cada dia mais, saber controlar os nossos sentimentos, as nossas paixões, entender a amplitude do Evangelho de Jesus Cristo, que não fica apenas nesta vida. O presidente Kimball comenta o seguinte: se considerássemos a vida mortal a totalidade da existência, então as dores, tristezas, fracassos e mortes precoce seriam uma calamidade. Mas se encararmos a vida com algo que começou há muito no passado pré-mortal e vai prolongar-se por toda a eternidade, todas as coisas que nos aconteceram poderão ser compreendidas com a perspectiva correta. Parando por aí, porque muitos incrédulos, muitas pessoas que não acreditam em Deus, colocam isso como argumento. Se Deus existisse, Ele não permitiria que as pessoas sofressem, né? Porque eles ficam presos apenas a esta vida, presos apenas a esse mundo, que é apenas um pontinho de toda a eternidade. Quando nós raciocinamos, encaramos a vida como Kimball comenta, ou seja, esse aqui é apenas um pedacinho da nossa eternidade. Quando nós pensamos na vida pré-mortal e tudo que nós temos após essa vida, aí muitas coisas são compreendidas, inclusive os nossos sofrimentos, inclusive a própria morte dos justos. Kimball começa no segundo parágrafo ali novamente. Se todos os justos fossem protegidos e ímpios exterminados, todo o programa do Pai seria anulado e o princípio básico do Evangelho, o livre-arbítrio, seria destruído. Ninguém precisaria viver pela fé. Encerro lendo os versículos 12 e 13 de Alma 14. Então a mulher disse à alma: eis que talvez eles também nos queimem. E a alma disse: faça-se segundo a vontade do Senhor. Nossa obra, porém, não está terminada. Portanto, não nos queimarão. Que a gente possa ter a fé e a obediência de alma, de fazer segundo a vontade do Senhor, independente do que seja. Não estou dizendo que é algo fácil, mas é algo que nós devemos adquirir em nossa vida. Eu sei que Cristo vive, Ele é nosso Salvador. Ele foi perfeito e o Filho unigênito do Pai e passou por todos os sofrimentos, porque nós não deveríamos passar. Eu sei que os sofrimentos nos fazem ficar mais fortes. Que nós possamos ter fé em Deus e colocar a nossa confiança no seu braço forte. Em nome de Jesus Cristo, amém.